mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sentando, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Mais uma vez, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Bom dia! Quero saudar você que está aqui com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Jesus. A paz de Jesus. Não estou escutando vocês me dando a paz também, não. A paz de Jesus. Quero saudar você que está aí do outro lado, na sua casa, nos acompanhando, pelas ondas da Rádio Canção Nova, pela internet, pelo meio da sua televisão, e dizer a você que está do outro lado, a paz de Jesus para os vossos corações. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à programação da TV, da rádio, da internet, da Canção Nova. Com muita alegria que eu, padre, quero acolher todos vocês aqui nesse centro de evangelização. Aplauda o seu irmão da direita, aplauda o seu irmão da esquerda. Ele veio, se dispôs a estar aqui neste fim de semana, então sejam todos muito bem-vindos à Canção Nova. Amados, nós estamos dentro de um acampamento que para mim, padre Edmilson, é muitíssimo importante, que é o acampamento de Pentecostes. Eu, desde que conheci o Espírito Santo, eu me apaixonei por ele. Então já são alguns anos aí, muitíssimo apaixonado por esta pessoa da Trindade, que se chama Espírito Santo. Mas eu quero tomar a palavra com vocês, porque eu vejo que é importante a igreja ter clareza desta figura, desta pessoa que se chama Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos. Vamos começar do capítulo 18. Lá no versículo 24, para entrarmos no capítulo 19, para entendermos o contexto. Atos, você que está em casa também pode pegar sua Bíblia, capítulo 18, versículo 24, e depois o capítulo 19. No capítulo 18, versículo 24, começa assim: um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, olha os detalhes, tinha chegado a Éfeso. As qualidades desse judeu: era um homem eloquente, versado nas escrituras, tinha recebido instrução no caminho do Senhor. Alguém tinha orientado ele a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, e com muito entusiasmo, essa palavra é importante, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Aqui é um detalhe importante.
embora só conhecesse o batismo de João. Então, ele, Apolo, começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila acolheram-no e expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Ficaram entusiasmados com a pregação de Apolo, mas perceberam que houve algumas falhas no ensinamento de Apolo. Então esses dois, Priscila e Áquila, expuseram com maior exatidão o caminho de Deus. Querendo passar para Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para o acolherem bem. A presença de Apolo aí foi muito útil aos que pela graça haviam abraçado a fé, pois ele refutava vigorosamente e em público os judeus, demonstrando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Essa é a primeira parte. Estamos diante de um homem que nós poderíamos dizer, na linguagem atual, hoje, um bom catequista, um bom palestrante, que dava palestra com entusiasmo, que fala de Jesus com entusiasmo, que anima a assembleia, que os ouvintes, quando escutam a palestra, ficam animados. Apolo era esse personagem, e que quando falava de Jesus, Apolo falava com convicção. Essa palavra para nós hoje, ela é importantíssima. Falava com convicção, porque às vezes nós falamos e nós não temos convicção do que nós estamos falando. Nem o tom de voz que estamos usando demonstra que há em nós convicção. Nós não queremos levar aquela assembleia ao convencimento, então falamos de qualquer jeito. Não, Apolo falava com convicção. Só que, amados irmãos e irmãs, esse homem entusiasmado, esse grande pregador Apolo, na sua pregação ele tem uma deficiência. Fala de Jesus e fala do batismo de João. E o que era o batismo de João? O batismo de João era um batismo que chamava as pessoas à graça da conversão. Era esse o batismo de João. Levava as pessoas a um arrependimento de seus pecados. Só que agora nós vamos entrar em Atos capítulo 19, que é aonde eu quero chegar. Para nós entendermos 19, eu precisei voltar no capítulo 18. Enquanto Apolo estava em Corinto, ele já não estava mais em Éfeso. Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso, nessa cidade aonde Apolo tinha acabado de fazer o seu trabalho missionário. Aí, em Éfeso, ele encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes. Olha a pergunta que foi feita a esse grupo: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E olha a resposta deles, irmãos: nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Foi a deficiência da pregação de Apolo. Apolo não apresentou o Espírito Santo àquele grupo de crentes.
nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo continua dialogando com eles e pergunta: que batismo então recebestes? E aí eles respondem: o batismo de João, que foi o que foi apresentado por Apolo. Aí Paulo diz: João administrava um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, o apóstolo Paulo, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Eles tiveram imediatamente uma experiência pessoal com o Espírito Santo, que é o que nós, nesses 30 anos de Canção Nova, temos tentado levar a vocês. Tem sido a nossa luta, o nosso esforço, a nossa dedicação total nesses anos de comunidade, anos de ministério, levar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo a uma experiência pessoal com a graça do batismo no Espírito Santo. Amados, esta missão foi dada a nós. A nós. Graças a Deus, a Igreja Católica tem inúmeros Apolo fazendo a sua missão com muita capacidade, com muita convicção. E nós queremos aplaudir aos nossos irmãos Apolos que estão fazendo os seus trabalhos, mas a nós foi dada uma missão. Nós fomos levantados por Deus para conduzir um povo à graça do sereis batizados no Espírito Santo. Padre, oi, e se eu permanecer só com o conteúdo da pregação do Apolo? E se eu não tiver a graça de fazer a experiência que o Senhor está falando, do sereis batizado no Espírito Santo? E como que ficará no momento final a minha salvação? Não, isso é com Deus. Eu estou falando de ministério. O que Apolo estava fazendo estava errado? Claro que não. Mas o que Paulo estava fazendo estava errado? Claro que não. Apostolados diferentes. Desculpa falar assim. O que a TV Aparecida faz é a TV Aparecida. O que a TV Século 21 faz é a TV Século 21. O que a TV Evangelizar faz é a TV Evangelizar. O que a Rede Vida faz, estou pegando TVs católicas, é o que a Rede Vida faz. A elas cabem prestar conta um dia diante de nosso Senhor do trabalho evangelizador delas. Eles irão prestar conta do trabalho evangelizador deles. Agora nós, comunidade de Canção Nova, vamos prestar conta do nosso trabalho evangelizador. A nós foi confiado o sereis batizado no Espírito Santo. Somos melhores? Claro que não. Estamos acima desses outros instrumentos de comunicação? Claro que não. Só que nós precisamos cumprir a nossa missão com eficácia. Nós precisamos cumprir a nossa missão com fidelidade. Nós nascemos para isso.
para apresentar nosso Senhor Jesus Cristo. E no apresentar nosso Senhor Jesus Cristo, levar as pessoas a uma experiência pessoal com o batismo no Espírito Santo. Amém? Fomos levantados assim. E nós não podemos omitir essa graça que nos foi confiada. Todo mundo do planeta Terra se identifica com esta realidade que nós, comunidade Canção Nova, estamos apresentando? Claro que não. E como fica, Padre, a realidade deles? Deus usará outros meios para fazer com que a salvação chegue na vida deles. Mas a nós, a este grupo específico, foi-nos dada essa missão de impor as mãos e pedir que a graça do batismo no Espírito Santo desça sobre as vossas vidas. E nós não podemos negar. O apóstolo Paulo poderia ter chegado em Éfeso, ter escutado as pastilhas daqueles que foram atingidos pela pregação de Apolo e achar que a pregação de Apolo já seria suficiente, porque ele poderia pensar consigo: não, eles já foram evangelizados, para que chover no molhado? Não, o apóstolo Paulo percebeu que faltou. Ele não minimizou a pregação de Apolo, mas ele percebeu que faltou. Então ele estava dando aquilo que ele percebeu que faltou. A pergunta é: vocês receberam o Espírito Santo? Nós nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo. E se a gente for trabalhar hoje com os nossos irmãos católicos e fizermos essa mesma pergunta, nós vamos ter essa mesma resposta. É só ver. Em alguns momentos de orações, para quem é iniciante, quem está chegando diante de alguma manifestação do Espírito, quem nunca viu já fica assustado, já fica com medo, já reage diferente, acha que a pessoa está desmaiada, acha que a pessoa está possuída por um demônio e já começa a pensar besteira. Estou falando bobeira, irmãos? Não, porque falta esse conhecimento desta pessoa que é o Espírito Santo, que quando penetra o coração do homem, provoca dentro do coração daquele ser humano um movimento extraordinário. Desculpa, o Espírito Santo, quando ele adentra o coração do ser humano, ele revira a vida do ser humano do avesso. A pessoa, ela não se reconhece mais, ela se desconhece. Ela não sabe o que aconteceu com ela. Ela só sabe que ela não é mais aquela pessoa que ela achava que ela era, porque o Espírito Santo fez um movimento dentro e não fora. O apóstolo Paulo, ele tem dificuldade de ser acolhido pela comunidade cristã quando ele tem a experiência, quando ele é batizado no Espírito Santo, quando ele recebe essa graça pelas mãos de Ananias. Começa um burburinho dentro do seio da comunidade cristã. Por quê? Porque para eles, o que o apóstolo Paulo está mostrando gera dentro do coração deles uma interrogação. Eles são sinceros quando eles fazem as perguntas a respeito do apóstolo. Saulo passou alguns dias com os discípulos que havia em Damasco, e logo começou a proclamar na sinagoga: olha o que o homem que vinha para matar, para levar presos cristãos.
começa a pregar. Ele começou logo a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam perplexos, natural, e comentavam: não é este homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam esse nome? E não veio aqui exatamente para prendê-los e levá-los ao sumo sacerdote? Ficaram perplexos. Saulo, entretanto, se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Esse é o movimento do Espírito, irmãos. O sereis batizado no Espírito Santo, ele gera dentro do coração do homem um movimento contrário. Imagina, eu estou indo por aqui, ó. O Espírito Santo me possuiu. Eu não consigo mais fazer o mesmo caminho que eu estava indo. Naturalmente, eu começo a fazer um outro caminho, contrário àquele que eu já tinha optado, que eu achava que era o correto, que eu achava que era o certo, que estava tudo muito bem direitinho. O apóstolo Paulo, ele não era um antirreligioso, não, ele era um religioso, um homem temente a Deus, um homem formado segundo a lei. Ele era um fariseu zeloso. Ele não era qualquer um, mas quando ele tem a sua experiência pessoal com o Espírito Santo, o Espírito Santo faz uma revolução dentro dele, tão extraordinária, que ele se desconhece, e as pessoas também passam a olhar para ele, não mais reconhecendo quem ele é. Olha para o padre. Nós precisamos verificar, independente da idade. Será se nós oficialmente fomos batizados no Espírito Santo? Fazendo uma pergunta séria. Será se você, Salete, Amanda, oficialmente foram batizadas no Espírito Santo? Os nossos músicos que estão tocando para nós hoje, será se oficialmente foram batizados no Espírito Santo? Nós precisamos nos questionar. Por quê, padre? Porque quando a gente faz a experiência, desculpa falar assim, filhos, a nossa vida é virada do avesso. A primeira pessoa que não conhece mais você é você mesmo. Você se desconhece. Você não sabe explicar para as outras pessoas o porquê. Você só sabe que você não consegue mais. Não consegue mais. Eu não sei. Não sei. Não quero mais, não estou mais afim, não me sinto mais à vontade, eu não vejo mais que é assim, eu não concordo mais, não diz de mim, não diz de mim. A pessoa que é batizada, literalmente batizada, porque não adianta a gente nesse primeiro momento falar de dons do Espírito Santo se nós não conhecemos quem é esse doador de dons. Que adianta nós achar que temos dons se não conhecemos quem é o doador? Se não temos intimidade com o doador? Se não crescemos em intimidade com Ele, em comunhão com Ele?
se não é Ele que rege os meus passos, os meus dias? Senão nós vamos ficar eternamente dentro de uma igreja católica, com as nossas imaginações férteis, achando que o Espírito Santo é uma pombinha, achando que o Espírito Santo é um foguinho, achando que o Espírito Santo é um ventinho. E aí vamos continuar vivendo nessa imaturidade espiritual. Não, o Espírito Santo é uma pessoa que quando possui o coração do homem, que quando possui o coração da mulher, ele naturalmente provoca uma revolução. Ele naturalmente vira essa pessoa do avesso. Ela deixa de ser aquilo que era ela, e ela passa a ser aquilo que Deus quer que agora ela seja. Ela não fica paralisada. Eu recebi a graça do batismo no Espírito Santo, e agora a minha vidinha não. Ela vai crescendo de graça em graça, de graça em graça. Ela vai crescendo de glória em glória. Ela, quanto mais avança, mais ela quer avançar. Quanto mais ela conhece, mais ela quer conhecer. Quanto mais ela mergulha, ela mais quer mergulhar. E aí vai. A sua vida não fica uma vida estática, é uma vida de movimentos. Amados, e aqui, desculpa, não tem idade, ouviu? Não tem idade. Quem é católico aqui, levanta a mão e diga eu. Não tem idade. Tem abertura de coração para novidade. Desejo de mergulhar, desejo de querer conhecer, desejo de intimidade com Ele. Muitos de nós, quando tivemos o primeiro impacto, nossa alma começou a sentir sede da palavra. Lembra? Sim ou não? Essa palavra começou a ser desejada. Essa palavra começou a ser comida. A pessoa queria comer. A palavra começou a fazer parte da sua vida. A palavra começou a dirigir os seus passos como lâmpada. Ela começou a iluminar o seu caminho, porque agora você estava sedento. O que aconteceu com inúmeros, milhares de milhares, com o andar da carruagem, foram se esfriando. E aí foram deixando para trás. Foram deixando. E hoje talvez estejam numa distância quilométrica do Espírito Santo. E aí hoje convive com uma fé minguada. Hoje convive com um catolicismo frio. Hoje já não sentem mais e dizem para os outros que não sentem mais, porque não conservou dentro de si aquela graça que o apóstolo Paulo conservou, aquela graça que o apóstolo Pedro conservou, aquela graça que todos os outros conservaram. Olha o que diz Tertuliano na história da igreja. O Espírito Santo, ele é o treinador de mártires. Treinador de mártires. Por quê? Porque na época a igreja estava vivendo perseguições e mais perseguições, e aqueles que faziam a experiência não tinham medo, se necessário fosse, dar a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito ia preparando aquelas pessoas para esses fins dramáticos, mas eles não arredavam o pé. Eles tinham consciência que eles estavam dentro de uma academia de treino para o martírio.
Amados, tiremos qualquer fantasia da nossa cabeça quanto a essa figura do Espírito Santo e compreendamos, ele é uma pessoa com a qual eu posso me relacionar o tempo todo. O tempo todo. Esses dias eu estava vindo aqui no acampamento passado com o Frei Josué, que esteve aqui na Canção Nova. Quinta para sexta eu acordei com muita cólica. Aquela cólica, mas eu achei que só era cólica. Só que como ela não passava, de manhã, sábado, fui para o confessionário. As irmãs estavam ali, eu falei para uma irmã casada: se a tua criança sentisse dor de barriga, o que você daria para ela? Ela: padre, eu daria Buscopan. Eu falei: então vou tomar Buscopan, conta própria. Mas aquela cólica que nem um Buscopan estava passando. Tinha hora que quando ela apertava, eu fazia assim, de tanta cólica. Aí atendi confissão com cólica o dia todo. Terminei do confessionário, eu moro aqui embaixo. Aí estou descendo aqui pelo centro de evangelização. Quando eu estou descendo, quando eu cheguei lá na porta do centro de evangelização, naquela entrada, o Espírito Santo falou assim para mim: desce lá no palco. Aí eu disse: não vou descer não. Tem muita gente, eu vou para casa, estou com muita cólica. Aí eu vim caminhando. Aí o Espírito Santo, quando cheguei ali, ele falava para mim: desce pro palco. Falei: não vou não, tô com dor e tem muita gente, não vou descer não. Aí quando eu fui chegando aqui, o Espírito Santo falou para mim: desce. Aí eu disse: eu vou obedecer. Vou descer. Aquela voz dentro do coração, você entende? Aí eu desci. Aí subi por aqui, fui lá atrás do camarim. Vou aproveitar e vou dar um abraço do Frei Josué. E, se possível, pedir para ele rezar por mim. Se possível. Já gerei esse interesse dentro do meu coração também, não sou besta. E aí quando eu cheguei debaixo do palco, a missa já ia logo começar. O pessoal estava arrumando aqui, e o Frei Josué estava dando bênçãos. Aí fiquei esperando o Frei Josué. Aí a pessoa perguntou: como é que você está, padre? Eu estou com tanta cólica que só eu sei, mas eu só quero dar um abraço ao Frei Josué e cair fora. Aí na hora que o Frei Josué chegou perto de mim, eu abracei ele. Ele me abraçou, ele disse: como é que o senhor está, padre? Eu falei: Frei, com muita cólica aqui na barriga. O Frei já colocou a mão na minha cabeça, nem falou: você quer que eu... Não, já colocou e começou a orar por mim, falando: pai, vai. Aí já falou de apendicite, e foi falando, fazendo revelações. E eu fui acolhendo a oração. Ele disse: padre, está aqui na minha mão a relíquia de Padre Pio. Pega essa relíquia do Padre Pio e coloca onde está doendo. Eu peguei a relíquia e empurrava aqui na barriga. Só que não podia empurrar muito, qualquer movimento que eu fazia assim doía. Então eu coloquei a relíquia aqui, apertava um pouquinho, ele orando e eu ali experimentando da graça. Na hora que o Frei Josué terminou de orar, eu já disse a ele: Frei, eu estou melhor. Estou melhor, eu já sinto diferença. Saí daqui, fui para minha casa. Cheguei em casa, a dor já tinha passado. E até hoje a dor desapareceu, numa obediência ao Espírito. Desce. Não vou descer. Desce. Não vou descer. Desce. Chegou uma hora que eu precisei me submeter àquela voz que falava ao meu coração. Nós precisamos crescer nessa intimidade. O Espírito é amigo. Esses dias, não vou entrar nos detalhes, mas vindo de Natal para Canção Nova, no aeroporto, vivi uma situação ali, não vou entrar em detalhes não. Aí me incomodou, eu peguei e saí, fui bem longe daquela situação. E aí fui embarcar. Na hora que eu estou na fila do embarque, o Senhor falou ao meu coração assim:
o diabo vai te tentar nesse voo. Falei, ai Jesus, vai me tentar. Aí eu guardei no coração, o diabo vai te tentar. Eu falei, não pode ser verdade. Na hora que eu entrei dentro do avião, o Senhor me revelou de novo, ele vai te tentar. Observa como é que ele vai te tentar. Aí eu fui entrando e as pessoas na minha frente, e aquela pessoa que eu queria que não ficasse, que era o motivo que já estava me incomodando lá fora do aeroporto, foi na minha frente. As pessoas foram andando. Meu Jesus. Eu falei, não é verdade, não pode ser verdade, Jesus, por amor de Deus. Na hora que as pessoas sentam, eu falei, não vou sentar do lado não, Jesus, vai ser meu martírio. Essas pessoas, elas sabem que eu sou padre, elas vão me incomodar, vão me provocar. Olha, na hora que ela sentou na 38A, 38B, a minha era 38C, eu falei, não pode. Com tanto passageiro dentro do avião, elas sentaram do meu lado, não pode. Aí na hora que eu vi que sentou do meu lado, eu falei, aí eu comecei a passar mal, fisicamente, comecei a suar frio. Aí eu procurei a aeromoça, ela disse, falei, ô irmã, não tem outra poltrona para eu sentar no avião não? Ela disse, olha, o voo está muito cheio. Aí eu disse para ela, olha, eu tenho depressão. Eu estou passando muito mal, como é que estou suando? Estava suando mesmo, gelado, estava frio. Ela disse, eu falei, eu não estou conseguindo viajar na última cadeira, eu acho que não vou conseguir fazer o voo nessa. Ela disse, você tomou seu remédio para depressão? Eu falei, tomei já hoje de manhã. Eu tinha tomado isso. Eu falei, já tomei. Ela disse, então você espera um pouquinho. Eu falei, porque naquela cadeira eu não vou conseguir viajar. Mas passando mal, a alma estava tremendo. E orando no espírito, orando em línguas, o tempo todo, sem parar. Orando. Eu disse, espírito, por favor, o Senhor já me revelou que o diabo ia me tentar, mas não deixa o diabo agora zombar da minha cara. Essa viagem, era 3 horas e pouco de viagem. Eu falei, não vou aguentar não. Não vou. Aí fiquei esperando e orando no espírito, sem parar. Porque você não precisa ficar orando em voz alta, né, gritando. Eu orava em voz baixinha ali, clamando. O avião calmou todo mundo. Aí ela falou, olha, tem uma poltrona aqui na frente, o senhor aceita? Falei, claro que eu aceito. Olha, quando eu sentei, eu respirei fundo, eu falei, obrigado Espírito Santo, obrigado. Meu amigo Espírito Santo, meu consolador, meu defensor, meu protetor. Amados, cresçamos na intimidade com Ele. Ele existe. Ele existe. Ele fala aos nossos ouvidos. Ele fala aos nossos corações. Abra-se a esse movimento que vai além do orar em línguas, além. Porque às vezes nós estamos paralisando o poder do Espírito em nós por esse gesto do orar em línguas. Não, ele vai além do orar. Além. É necessário? Vale a pena? Sim, vale a pena fazer essa experiência do abrir-se a esse movimento. Mas o Espírito Santo, ele quer conduzir os nossos dias. Ele quer vir em socorro das nossas fraquezas. Ele quer ser nosso amigo. Ele quer. Se há uma característica dele, no primeiro momento ele foi conhecido como Espírito. E com o andar da revelação, esse Espírito ele recebeu uma outra definição tão querida, que está lá no Gênesis. Ele foi chamado de Ruach, de sopro de Deus. Sopro de Deus. O próprio Jesus, ele sopra sobre os apóstolos. João capítulo 21, 20. Receba o Espírito Santo. Ruach.
Mas uma das definições depois trazidas ao Espírito, e que é uma definição que já no Antigo Testamento, quando ele se manifestava, o próprio profeta Isaías, quando faz a experiência da presença dele, do Espírito que enche o templo, esse Espírito agora tem um outro nome, ele é chamado de Kadosh, Santo, Santo. E a presença do Espírito é algo tão extraordinário que o profeta diz: diante daquela presença terrível, daquela presença forte, eu vou morrer. Eu não vou suportar tanta glória, tanto peso de glória, tanta graça, tanta presença. O Espírito se manifesta com essa força de santidade. E aí ele começa a ser chamado de Espírito Kadosh, Espírito Santo. E a revelação ela vai crescendo. Chega o Novo Testamento, aquele Espírito que causava essa manifestação estrondosa, que gerava até mesmo espanto no coração daquele que fazia a experiência. Agora ele vai ser derramado em Pentecostes, mas ele vai descer ali em Pentecostes de uma forma também extraordinária. De repente aquele grupo recebe sobre si um poder, recebe sobre si uma força, e esse poder, essa força, esse dinamis é que vai dar a eles a graça de agora se superar diante das limitações, diante dos medos, diante da dificuldade. Agora aquilo que para eles, até nesse exato momento, gerava medo, gerava pavor, gerava um grupinho ali amedrontado, desconfiado, fragilizado, recebe um poder extraordinário, sai daquela sala. Só que agora eles não saem mais só, eles saem possuídos por uma força, por uma unção, por uma presença. E a partir de então, ninguém mais segura o movimento do Espírito. E ele vai sendo dado, ele vai sendo passado. Aqueles que faziam a experiência, eles não guardavam para si a experiência, eles compartilhavam da experiência. O que o apóstolo Paulo está fazendo nos Atos capítulo 19, ele está compartilhando com um grupinho de 12 pessoas aquela experiência. O que o apóstolo Pedro faz diante de 3.000 pessoas, ele compartilha daquela experiência. Quando o apóstolo Pedro está preso, a comunidade cristã ali reunida, eles começam a orar. Diz que o lugar treme novamente, que o Espírito desce novamente, e a graça acontece na vida do apóstolo Pedro. Ele que estava preso, de uma forma misteriosa, é liberto daquela prisão. Ele bate na porta, a empregada vai, escuta que a voz de Pedro. Ela deixa de abrir a porta, ela corre para anunciar aos irmãos que o apóstolo Pedro estava ali, porque aquela comunidade de crentes, tomada por esta presença, orou com confiança, deu credibilidade à oração que faziam, e o Senhor vem em socorro do apóstolo Pedro. Irmãos, esse é o Espírito que agora está sendo dado à igreja. Por um tempo, o Espírito parece que silencia na história da Igreja Católica. 50 anos atrás ele começa a se movimentar de novo. Ele começa a fazer acontecer algo diferente na fé católica. Pessoas começam a experimentá-lo de novo. Vidas começam a ser alcançadas, a serem transformadas. Pessoas começam a se converter em rodo. Pessoas com as vidas mais tortas possíveis começam a fazer experiência, tanto no mundo católico quanto no mundo evangélico. E esse movimento chegou ao padre Edmilson e chegou até você. Diga comigo, glória a Deus. Amém? Nós estamos hoje aqui para experimentá-lo.
Filhos, não tem como. Aquele que faz a experiência, se a experiência é autêntica, a sua vida, como a do apóstolo Paulo, é literalmente transformada. Se é autêntica. Esses dias eu fui numa cidade, preguei, me dispus a atender a confissão dos jovens na parte da tarde. E eu, graças a Deus, fico com os ouvidos muito atentos ao Espírito. Porque o Espírito fala o tempo todo. De repente senta uma pessoa na minha frente, conta seus pecados, conta a sua realidade dolorosa, fala do seu vício. Eu absolvi. E o Espírito disse no meu coração: batiza ele agora. Agora. Eu coloquei a mão na cabeça. Olha, irmãos, não demorei 2 minutos. Não demorei 2 minutos. Coloquei a mão na cabeça e pedi o Espírito Santo com ele. Orei no Espírito com ele. E ele imediatamente começou a orar comigo no Espírito. Foi o suficiente. Saiu daquela oração. Até ontem, quando eu falava com ele, nunca mais voltou à vida antiga. O que eu ofereci àquele menino? Espírito Santo. Nada mais do que o Espírito Santo. Eu não tinha outro recurso em mãos naquele momento. Amados, escutem: os nossos melhores conselhos não vai transformar a vida de ninguém. De ninguém. Ah, porque agora, padre, eu descobri um curso e ele é maravilhoso, e esse curso vai me fazer isso, fazer. Desculpa falar assim, esse curso ele tem validade, é por um tempo, mas o Espírito Santo não é para sempre. Para sempre. Acredita. Faça um movimento em conjunto. Manda para o psicólogo, mas também coloca a mão na cabeça e reza. Faça um movimento em conjunto. Só o psicólogo vai dar as instruções maravilhosas. Vai ser um Apolo maravilhoso, mas vai faltar a graça do batismo no Espírito. Vai faltar esse reativar a graça do batismo no Espírito. Nós precisamos voltar a pedir ao Senhor que dê àqueles que são alvos da nossa evangelização a graça de fazer a experiência. O Espírito continua sendo derramado. Escuta o que o Espírito fala nesse momento. Escuta o que o Espírito está orientando nesse momento. A gente vive muito hoje vinculado à carne. Não! Nós não podemos andar segundo a carne. Nós podemos e devemos andar segundo o Espírito. O Espírito fala. O Espírito ele revela. O Espírito ele se antecipa. Ele diz. Olha, em sonho, Paulo está dormindo, o Senhor dá a ele a graça de ter um sonho, e no sonho ele vê os macedônios chamando: vem para cá, vem para cá. Quando Paulo acorda, Paulo entende que aquilo não é só um sonho, que ele teve uma revelação divina, e Paulo não mede esforços, e imediatamente Paulo vai a Macedônia, porque era um homem que em tudo vivia segundo o Espírito. Esse Espírito que foi dado a Paulo, ele não ficou concentrado no apóstolo. É o mesmo Espírito que o Senhor está derramando sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele, o mesmo Espírito, e continua se revelando, mostrando à igreja que Ele é uma força ativa. E meu Deus, eu vou fazer agora em dezembro 20 anos de padre.
50 anos de idade, agora em julho. Olha, mas o Espírito Santo em mim é uma força ativa. Não para não. Eu quanto mais quero, quanto mais eu conheço, mais eu quero. Para. Fazer o quê? Eu quero conhecê-lo mais, de verdade. Quero experimentá-lo mais. Ele já sabe, Espírito, eu falo sempre para ele: tu tens disposição em mim. Usa como quiser, usa. Eu quero obedecer ao teu movimento. Eu quero voltar a ver, Espírito, as manifestações da tua presença, em nome de Jesus. E o Espírito não tem parado. O Espírito não tem parado. O Espírito tem me impressionado. O Espírito tem feito coisas que eu fico assim, ó. Falo, meu Deus, é o Espírito mesmo. Que não há explicação no campo natural. Esses dias eu sentei com o Padre Roger, nós estávamos partilhando de coisas extraordinárias que nossos olhos têm visto nesses anos de missa do Clube da Evangelização, porque o Senhor tem feito coisas extraordinárias, o Senhor tem alcançado vidas. Mas é porque o Senhor, não, é uma abertura que eu tenho dado ao Espírito e que você também pode dar ao Espírito. E na hora que você der a abertura, o Espírito vai começar a se movimentar em você. Olha o que vocês estavam cantando antes de eu pegar o microfone. Move-se. Como que era? Move-se em mim. Move-se em mim. Como é que é a letra? Vai aí, me ajudem. Cantem, vai. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu. Deus é Espírito. Só que não pode ser canção. Senão fica na canção, move-se em mim. Mas mover de que forma? Deixa Ele te levar, deixa Ele te surpreender, deixa Ele te impactar, deixa Ele usar você para que você impacte. A humanidade precisa ver em nós um mover diferente. Isso não é graça exclusiva da comunidade, não, é graça dada à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma graça dada a nós neste tempo, irmãos. Queiramos conhecer o Espírito, não sejamos como esses irmãos de Éfeso. Nós nem sequer ouvimos falar que há Espírito Santo. Não, nós temos consciência que Ele existe. E é no mover dEle que nós queremos nos colocar. Fica de pé. No mover dEle. Que Ele se mova em nós. Que esse Deus Espírito se mova em nós. Que esse Deus Espírito Ele haja em nós. Haja. Padre, oi. Antes de conhecer o Espírito Santo, Padre, era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa vergonhosa, eu tinha medo de falar, eu sentia que eu era triste. Mas Padre, desde que eu conheci o Espírito Santo, Ele tem me revolucionado. Nem eu me conheço. Padre, eu comecei a fazer leitura na minha paróquia. Padre, eu já dou palestra. Padre, eu já estou fazendo oração pelas pessoas. Eu tenho ido nos hospitais, Padre. O Espírito fala, coloca a mão na cabeça. Padre, eu tenho orado e as pessoas têm melhorado. A saúde tem modificado. Gente, isso é Espírito Santo. Isso é Espírito Santo. É esse o mover que nós precisamos querer. Ele é o doador de dons, para que nós não fiquemos com os dons, meus donzinhos do Espírito. Não, Ele está doando dons para que você possa fazer oferta. Para que você possa fazer oferta. Olha como que Deus deu a Salete a graça de pegar o microfone, no Amor Vencerá, e ela começa a fazer revelações. Pá, 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 pá. É porque a Salete é da Canção Nova, não é porque ela se abriu a esse movimento. Porque tem hora que dá um frio na barriga, né? Certas palavras de ciência, a gente pensa, meu Deus, eu falo ou não falo?
Não pensa que, não é assim não, na alegria não. Tem hora que a palavra de ciência vem e você fica temeroso se fala ou não fala. Até porque a palavra é muito agressiva às vezes. A gente fica assim meio, meu Deus. E quando o Espírito te confunde, eu estava rezando uma missa. Eu sei, eu tenho clareza, eu estudei ciência na escola primária, e eu sempre soube que mulher tem 2 ovários, direito e esquerdo. Nunca tive dúvida disso. Mas eu estou celebrando a missa, começamos a oração, o Espírito me mostrava só o ovário esquerdo. Eu falei, Jesus, mulheres têm 2. E se eu falar que ela tem o esquerdo e ela não tem, e ela só tem o direito? E se eu falar que ela tem o direito e só tem o esquerdo? Mas mulher tem 2. E aquela dúvida que não é de mim. E eu com vergonha de perguntar para algum seminarista perto de mim: mulher tem 2 ovários? Eu sabia que tinha, mas a dúvida foi tão grande dentro do meu coração, porque eu só via o esquerdo. Eu disse, Jesus, vou falar. Morrendo de vergonha, morrendo de medo, na televisão do Brasil todo. Aí eu disse, olha, o Espírito Santo me mostra, assim, todo sem graça. Eu sei, mas eu só estou vendo isso. Eu sei, mas eu estou vendo o esquerdo. Ele está falando que está curando o ovário. A mulher disse para mim depois no testemunho, padre, é que eu só tenho o esquerdo. Por isso que o senhor não viu direito. Eu fiquei assim. Falei, é o Espírito, não tem como. Ele gerou em mim uma dúvida para eu enxergar só um. Mas não, abra-se. Você vai ver coisas extraordinárias. O Senhor vai te revelar da tua casa, do teu casamento, dos teus filhos. O Senhor vai te dar sabedoria, inteligência. O Senhor vai te dar capacidade de administrar, capacidade de ir além. Se você for amiguinha do Espírito, amiguinho do Espírito. Pega na mão do seu irmão. Canta com o ministério mais uma vez. Move-te em mim. Move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. Com certeza, o Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para consolar. Está aqui. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Levanta o braço, seu irmão, move. Move-te em mim. Peça, igreja. Move-te em mim. Toca minha mente, meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Queria impor as minhas mãos sobre vocês, assim como o apóstolo Paulo fez. Eram 12. Vocês são muito mais do que 12. Mas eu quero impor na autoridade de sacerdote, de ungido de Deus. A Bíblia diz que nós, ministros de Deus, imporíamos as mãos sobre vocês, e as graças de Deus se manifestariam naturalmente. Eu quero impor as minhas mãos. Eu quero pedir ao Senhor que batize você que está aqui, e batize você que está em casa agora com o Espírito Santo.
Eu vou começar a orar no Espírito, como Paulo fez com aquele grupo de 12. E você que nunca rezou no Espírito, comece a orar com o Padre. Comece a orar comigo. Por favor, abra sua boca sem medo, sem querer entender. Não, comece a orar em mistérios. 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 Shibiri mandala lavasuri mandala la mandala lavari mandere mandala lavari. Shibiri bari andala lavari mandala lavari mandere mandala lavari mandala lavari mandala la candala lavari. Shibiri mandala lavari mandere. Vá orando, todos vocês, vamos orando. Shibiri mandala lavari mandala lavari mandala lavari mandere. Você que nunca rezou, reze, vai. Eu te convido a receber a mesma graça que foi dada àquele grupo de 12. Imagina o que o coração deles naquela hora experimentaram quando o apóstolo Paulo impôs as mãos, quando o apóstolo Paulo começou a orar. Eles se abriram àquela novidade. Agora é você, filho, agora é você, filha. Aquele que é alcançado, alcançada por esta graça, que é atualizada na tua vida. Você que está em casa, ora, vai. Para um pouquinho onde você está na sua casa. Abra sua boca, levanta seus braços e comece a orar no Espírito. Você que já orava e que parou de orar no Espírito, você que foi contaminado, contaminada por pessoas que veio falando contra, que foi colocando dúvida no teu coração, questionamentos, que foi até mesmo zombando, brincando, debochando da oração, dando gargalhada da oração, e você acabou se fechando. Ora amado, ora amada, é a nossa chance que está sendo dada agora por Deus, que está sendo agora dada pelo Espírito Santo. Shibiri mandala labari mandala la candala labari mandala labari suri mandelele candala labari suri mandelele candala labari mandala la sibiri mandelele candala labari mandala labari mandelele sibiri mandala labari mandelele mandala labari mandelele sibiri mandala labari mandelele. Não para não. Agora só vocês, vai. Os instrumentos cessam. Isso, olha que lindo. Você que nunca orou, comece, vai junto, vai junto. Crianças, adolescentes, senhores de idade, todo mundo movimentando a boca, ninguém com a boca fechada. Ninguém com a boca fechada, ninguém, você em casa. Abra sua boca, vai, ativa de novo, ativa. Deixa o Senhor te batizar de novo. Aquilo que aconteceu em Éfeso acontece agora na Canção Nova. Agora nós somos aquela cidade de Éfeso. Jovens sendo batizados, idosos, adolescentes. Mais alto, não para não. Levanta o braço do irmão mais alto, para que ele possa soltar a voz mais alto ainda. Religiosas sendo batizadas do Espírito, vocacionados. Não fecha a boca, abra a boca. Que lindo Deus, que maravilhoso Deus. Shiviri balavaianda lalavari mandule mandule manduri. Calabaçu. Bendito seja, purificado seja, adorado seja. Só aqueles que não rezavam assim, mas que agora receberam a graça. Só vocês, levanta o braço para a gente conhecer vocês, que não oravam e que estão orando agora no Espírito. Levanta a mão para o Padre conhecer você.
Vamos aplaudir Deus, vamos aplaudir essa manhã. Já valeu, já valeu. Glória a Deus, bendito seja Deus, louvado seja Deus. E em casa, inúmeras pessoas devem ter levantado o braço. Aplauda você aqui, quem está em casa, que recebeu a graça, que recebeu a unção, que recebeu o poder. Irmãos, não pare, não pare. Começou a orar aqui no palco, ora junto. Leva essa graça contigo e você verá, você experimentará coisas extraordinárias. Amém, amém. Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso, que Ele cada vez mais derrame sobre vós desta unção que hoje vos foi dada, poderosamente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Move-te em mim, vai, canta. Move-te